Não, vamos falar do jogo do Flamengo ontem, da vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou 3-0, jogador a menos. Fala do jogo, 3-0, Forante ou baile. O time do... porque o Independente do Flamengo não estava jogando mal no começo da partida. Ao contrário, ele tinha o controle do jogo. Quando sai o gol do Flamengo, foi um baque pros caras. Foi um baque pros caras. Até sair o gol e estava 0-0, o Independente jogava contra o Flamengo no Maracanã de um jeito que nenhum time brasileiro jogou até hoje. Nenhum. Com quantos minutos saiu o primeiro gol do Flamengo? Quantos minutos saiu o primeiro gol? Deixa eu lembrar aqui. 19? 20, algumas Foi um pouquinho antes da expulsão. 22 minutos, alguma coisa assim. O Ilharão foi nesse lance aí. 21 minutos. 17 Não tinha nem metade do jogo, já estava 1-0 pro Flamengo. Não, pera um pouquinho. 17. Foi um pouquinho antes da expulsão. Foi por volta de 20 minutos. Não, tá 0-0. Por volta de 20 minutos. Ou seja, os primeiros 20 minutos, o Independente joga bem. Joga de igual para igual. E não se intimida com o Maracanã, com 70 mil pessoas, tenta se impor, aí sai o gol, faz aquela pichotada que ele zagueiro. O primeiro gol saiu com 19. Por que não se impôs com 23 minutos, a mais. quando o Ilharão foi expulso? Pois é. O jogador o que faltou? Eu não tenho explicação para isso. Mas peraí. Aí aconteceu aí depois... Mas peraí. O Independente Del Valle, quando ele tem um jogador a mais dentro de campo, com a expulsão do Ilharão, ele cresceu no jogo. Tanto que ele teve uma chance de empatar, que quem fez a defesa ali foi o Diego Alves. Isso, foi um lance que ele saiu cara a cara ali com o goleiro e o cara acabou desperdiçando. Porém, o Independente Del Valle, sim, e inclusive mereceu. O Ilharão foi extremamente responsável. As duas expulsões foram corretas. Sim, o outro também acabou Ele pediu desculpas, inclusive, depois do jogo, pro Jorge Jesus, ainda no gramado. Deu pra ver pela Então, mas na hora que toma o lateral. cartão vermelho, ele gesticula, ele dá chilique, fala que o árbitro retira o cartão amarelo e apresenta o cartão vermelho pro Ilharão. Aí faz cara lá, ó a cara de revolta. Eu? Mas isso é pra jogar pra torcida. Não, mas não é jogar pra torcida, Benjamin. Isso aí é um ato ridículo, que o jogador tem que... O jogador precisa mudar o comportamento dele, concordo com você. Óbvio, porque hoje com o VAR, Sormani, o jogador ele não precisa realmente querer jogar pra torcida, porque tá todo mundo vendo a imbecilidade que ele cometeu. Claro. Assim como o Fagner também, onde que daqui a pouco a gente vai falar a respeito dele também. Só o Sormani acha que não precisou. Aí já tá o Flamengo com 1 a menos, e olha o que o Gabriel faz. Aí é que é a diferença. Aí é a diferença do cara que tem talento, sabe jogar e se dedica dentro do campo. Gabriel Barbosa sobrou. Não é que o Flamengo tinha 1 a mais, tinha 1 a menos. O Independente Del Valle tinha 1 a mais. É que a diferença foi o que fez o Gabriel Barbosa, o que jogou o Gabigol, o que ele teve de arrancada, de drible, o que ele teve de presença dentro. Aí no segundo tempo já, né, mano? Sim. Aí já é com 10 minutos você tá pra complementar. Os que ficaram em campo, Pascoal, correram. Tava 1-0. Correram para exatamente ser ali... para não haver essa diferença. O Flamengo ontem venceu de uma forma diferente. O Flamengo está acostumado a abafar, né, os seus adversários, a fazer aquela marcação pressão alta e teve que jogar de uma maneira diferente. Como tinha 1 a menos com a expulsão do Arão, teve que esperar mais o time do Independente Del Valle no seu campo e os jogadores se desdobraram. Não só o Gabigol, acho que... Os dois zagueiros que não são titulares, são costumeiramente do Flamengo, né? Um deles vai ser, né? Um deles vai ser. Sim, mas... Gente, o Flamengo tava... Os caras sobraram ontem. O Flamengo com o jogador a menos... O Pereira ganhou todas as bolas. O Flamengo com o jogador a menos, o Jesus colocou Vitinho e Michael. Não, mas isso quando já tava 2-0. Sim, mas colocou com o jogador... Não, pera um pouquinho. Quando o Arão é expulso, ele recompôs no meio. O atacante e coloca o Pedro e coloca o volante. Mas depois ele coloca... Claro, já tava 2-0. Os caras partindo em cima. Normalmente não coloca 2 volantes. Concordo com você. Mas já tinha 10 contra 10. Do jeito que se fala, parece que ele fez essa alteração assim que o Arão foi expulso. Não é verdade. Quando o Arão foi expulso, e só foi possível, eu concordo muito com o Pascoal, só foi possível tudo isso, que o Flamengo se defendeu com 2 linhas de 4 e o Gabriel jogava por 2. Então era 4-4-2, não era 4-4-1. Era o Gabriel jogando por 2. E multiplicou em campo. O Gabigol com a camisa do Flamengo foi ontem? Eu acho que... Contra o River ele fez 2 gols, né? Ele faz 2 gols, mas ele... No final de Libertadores ele fez 2 gols. Não os gols na bola, né? Pelo contexto todo do Gabriel, do gol e que ele fez em campo, pra mim foi a maior atuação dele no Flamengo. Não, mas o que difere a partida contra o River é porque o Gabriel contra o River, mesmo tendo feito os 2 gols, ele tava mal no jogo. O Gabriel tá assumido, ele aparece no momento contra crucial. Contra o Grêmio, no 5-0, pra mim foi a melhor atuação dele. Eu acho que ontem, ontem ele arrebentou. Porque ontem o Gabigol, ele foi do primeiro até o 90º minuto, aí jogando muito.
Diferente da partida contra o River. Ele foi decisivo contra o River, mas ele não estava bem na partida. Agora, ontem o cara fez chover. Ele fez chover. Ontem ele arrebentou com o jogo. Ontem o Gabriel sobrou. Lembrando que essa, Pascoal, é a 7ª partida. E eu nem imaginava que o Pedro pudesse jogar, né? Porque a gente ontem falta que o Pedro gol. não ia começar o jogo, né? Falta um gol para ele chegar a 50 gols com a camisa do Flamengo. O Gabigol ele se tornou ao lado do Fred depois da reinauguração do Maracanã, o jogador com mais gols, né? Ele chegou ao 30º gol dentro do Maracanã, é uma marca importante para ele também. Mas ontem, cara, sinceramente, eu não gostei dessa alternativa que o Jorge Jesus utilizou, não. Ele, para não mexer no padrão tático do Flamengo, ele deveria ter entrado com o Vitinho. O Vitinho que deveria ser o suplente imediato do Bruno Henrique. E o Pedro, ele tem que esperar a vez dele quando o Gabigol não puder jogar. Mano, no começo do ano, o Jorge Jesus falou o seguinte: o Flamengo de 2019 ele mudou. 2008. Ele quer 2020, trazer um fato novo. Então, ele quer trazer um fato novo. Mas é que tem uma velha máxima que eu acho que realmente vale a pena apostar. O time que tá ganhando não se mexe. Mas é que tá, o time que tá ganhando, se você não mexer nele, o adversário vai encontrar a resposta dos problemas dele. Mas é difícil conseguir marcar toda hora. Tem que mexer toda hora. Eu discordo dessa. Aí você vai ficar na mão da individualidade dos jogadores. Claro que mexe. Lógico que mexe. O São Paulo mexia toda hora no time. Que é o melhor time do mundo hoje, que ganhou a Champions League e ganhou o Mundial depois. Ele mantém o mesmo padrão tático e com as mesmas peças usando o mesmo. Ele mexe também. Às vezes muda o posicionamento no meio, os volantes. Pascoal, não mexe, gente. O Liverpool joga da mesma maneira desde a conquista da Champions League e continua jogando até hoje. Sim, faz um ano. O mesmo formato, mas os jogadores são diferentes. Mas é que tá, Pascoal. Agora, por exemplo, você colocar o Gabigol. O Gabigol é um cara que ele tem uma versatilidade, ele pode jogar tanto de centroavante como ele pode jogar aberto também. Porém, o Pedro, ele não oferece essa versatilidade. O Pedro é um cara para jogar especificamente dentro da área. Ele não é aquele cara que sai para dar opções, que ele participa do jogo. Eu concordo com você sobre jogadores. Concordo com você. Então, quando você coloca o Pedro e desloca o Gabigol, você mexe no Gabigol, mexe no Arrascaeta e mexe no... Não, mas o Gabigol ele não tem posição fixa. Ele sai bastante, sim, fato, mas você exato, você não mexe com o Gabigol. Você mexe na estrutura tática do time. Uma coisa é fato. Já está muito evidente. O repertório do Flamengo de 2019 já era bom. 2020 esse repertório aumenta. Com a chegada dos reforços. Muito mais opções. Então é sim um time mais forte. O Thiago Maia jogou bem, entrou bem. E não estreou o Pedro Rocha ainda, hein? Ô, Sormani. Não está fazendo compensação física. Compensação financeira. Ô, Sormani, são 23 jogos no Maracanã. 19 vitórias e 3 empates, né? São 23? São 20 vitórias e 3 empates. Esse é o retrospecto do Jorge Jesus. E o primeiro troféu internacional que o Flamengo ganha no Maracanã. O Flamengo não tinha vencido nenhum torneio internacional jogando em casa. E ontem quebrou mais esse tabu. O que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo é quebra de tabu toda hora, é troféu e levanta a taça toda hora. É impressionante o que esse senhor, como treinador do Flamengo, está fazendo. Espetacular o trabalho dele. Então vamos ouvir. Isso é bom. Então vamos ouvir Jorge Jesus ontem, mais um título que o Flamengo ganha. Vamos ver. Olha, todas as conquistas elas são emocionantes e têm um significado especial. Esta a Recopa, porque o Flamengo nunca a ganhou. Esta porque, segundo aquilo que me disseram, o Flamengo nunca tinha levantado um troféu internacional no Maracanã. Esta porque eu também nunca a ganhei. E esta, porque é uma prova muito importante do ponto de vista da calendarização da Conmebol, vencedor da Libertadores e o vencedor da outra taça sul-americana. Portanto, é uma competição muito interessante, tanto que é interessante que ela teve várias transmissões para a Europa, inclusivamente para Portugal, direto, e portanto... Todos estes troféus, não poderia dizer qual é o mais importante, mas agora, depois de vencermos este troféu, temos os 3 mais importantes que há 4, contando com a Copa do Brasil, não é? Mas os 3 mais importantes é aqueles que nós tivemos o ano passado, conquistámos, o Brasileirão, a Libertadores, e tendo num grupo muito complicado na Libertadores, temos um grupo muito forte para depois podermos estar outra vez no Qatar a disputar o campeonato do mundo, que esse será o troféu mais importante na história, penso eu, do Flamengo e de todos os participantes nesta altura que estão neste projeto desta equipa.
Mas explica, não adianta, Pascoal. Cada semana isso vai explicando mais um título. Cada um vai só empilhando. Ele é o maior treinador da história do Flamengo, não tem jeito. Eu também acho que é o maior treinador da história do Flamengo. Vai empilhando taças, conquistas em cima de conquistas. Vem aí agora mais uma etapa do Campeonato Carioca. Agora, o grupo do Flamengo com o Barcelona de Guayaquil. Vou falar um negócio pra você. O Barcelona de Guayaquil tem um time arrumado, hein? Tá no grupo do Flamengo também, não tá? Tá. Aí tem o Independente. O grupo ficou tem forte. O Independente Del Valle, não tem? Tem o Del Valle. Tem a chance do Del Valle dar o troco no Flamengo em termos de classificação. A gente sabe que o Flamengo freta os seus voos, mas são 3 viagens desgastantes. Também, né? Barranquilla, Guayaquil e Quito. O Flamengo, cara, o Flamengo uma hora vai perder um jogo. Lógico que vai. Normal, uma hora vai perder um jogo. Não tem como... Perdeu pro Santos de 4 na Vila Belmiro. Faz muito tempo. Perdeu pro Liverpool. Mas aquele não valia nada. Na sua opinião. Valia. Na sua opinião. Valia pro campeonato. Tanto que o Santos foi vice-campeão brasileiro. Aquela vitória. Ele perdeu pro Santos 4-0. Mas contra o Palmeiras se o Santos empatasse aquele jogo, o segundo colocado seria o Palmeiras e não o Santos. Não, mas pro Flamengo não valia nada. Não. Valia. Valia o uniforme, o fardamento que entrou em campo. Sim, é uma derrota. História do Flamengo. É uma derrota acachapante, 4-0. Não mudou. Tá na história. Mas não mudou, mas tá na história. Mas não mudou tá lá. Perdeu. Bom. Porque se ele não achasse nada disso, quando ele jogou contra o Flamengo, contra o Palmeiras no Allianz, quando jogou contra o Ceará no Maracanã, ele jogaria com o time reserva. Agora, quando o Flamengo ganhou do Ceará e do Palmeiras, ficava todo mundo exaltando, olha, mesmo campeão, olha, mesmo só já com a cabeça no Mundial, o Flamengo continua vencendo. Aí perde, muda toda a história. Mas o último jogo já era a preparação para viajar, para Dubai. Respeito sua opinião, mas já não tava nem aí. Tá bom. Mas que o Flamengo vai perder um jogo, outro vai, gente, é óbvio que vai perder. Agora, eu acho difícil aqui, nos padrões da América do Sul? O Flamengo num jogo decisivo ser eliminado. Só se acontecer alguma... Ou ontem aconteceu uma zica. Diz no Brasil ou na América do Sul? Na América do Sul. Eu não acho... 20 minutos, estou falando num jogo, tipo, valer uma vaga para alguma coisa, acho difícil. A não ser que deu uma zica. Ontem deu uma zica. 20 minutos, o Ilharão expulso. O Flamengo foi lá e matou o Independente Del Valle, gente. Meteu 3-0. Você lembra da final da Libertadores? E ganhou. Sim. Mas foi um jogo difícil. Sim, mas não vai ter jogo fácil. Sim. Eu não falei que vai jogar contra o... Não, você está dizendo o seguinte, que não vai perder. Não foi isso. Eu falei assim, que vai perder. Uma hora que vai perder. Vai perder jogos. Estou falando que eu acho difícil que num jogo que vale uma vaga, num jogo decisivo, hoje, que o Flamengo perca. É que é complicado. Benja, eu volto a dizer, eu fiquei impressionado com os primeiros 20 minutos de jogo. Eu fiquei impressionado. O Flamengo não conseguia jogar. Aí sai aquela pichotada do zagueiro, sai o gol do Gabriel, o Independiente sente demais o gol, não consegue tirar proveito de um jogador a mais, tudo isso é verdade. Mas o começo do jogo, eu nunca tinha visto ninguém fazer contra o Flamengo no Maracanã o que o Independiente fez. O time não é campeão da Copa Sul-Americana. Partidas apenas, eu fiquei impressionado. O Flamengo, esse time do Flamengo, o time principal, Benja, é um time que voltou a jogar recentemente. A gente tá falando de um time que tem 7 partidas no jogo, no ano. Então, querendo ou não, claro, existe o entrosamento do ano passado, que eu acho que é fundamental, persiste ainda, mas tá na cara que o time do Flamengo, fisicamente, pelo método que o Flamengo joga, adiantando a marcação, todo mundo participando ativamente do jogo, é um time muito rápido quando tem a bola no pé, então tudo isso demanda muito da parte física. Repito, são 7 partidas com o mesmo time apenas. Mas eu fiquei impressionado, falando sério, depois dos 20 minutos. Porque o Independente Del Valle, que é um bom time, semana passada, não sei se você assistiu, sim. O Jorge Jesus falou depois do jogo que tinha ficado impressionado com o Independente Del Valle. Ele elogiou o time. Esse grupo ficou fortíssimo. Então, eu fiquei impressionado que com um jogador a menos, o Flamengo foi lá e meteu 3-0. Mas o Jorge Jesus é muito competente, Ben. Então, é isso que eu fiquei impressionado. Ele é muito competente. O time do Flamengo é muito bom. E mesmo com um jogador a menos, o Flamengo consegue jogar. Porque ele mudou a estratégia dele no jogo. Ele mudou a estratégia dele, ele começou a se preocupar em se defender. No começo do jogo ele não conseguia jogar, ele tentava jogar, o Independiente não deixava. Depois de ter um jogador expulso, ele se preocupou, e com o jogador e com a vantagem do marcador, é a leitura que eu faço, né? Ele se preocupou em se defender. E fez muito bem, eu acho que isso era o papel dele. Ele estava sendo campeão, com um jogador a menos, vou me expor pra quê? Vou marcar pressão lá em cima, a troco do quê? Com 10 não dá, né? Não dá, você não consegue. Então, méritos totais ao time do Flamengo e principalmente ao Jorge Jesus. Ô Sormani, o Independente... Olha o Jorge Jesus com o Gerson aí, o Silva JR, olha lá. E é impressionante como os jogadores do Flamengo adoram ele, né? Olha lá. É muito carisma, né?
O Independiente Del Valle tem um bom time, o Júnior Barranquilla também deve ser respeitado, era a escola colombiana, agora olhando com carinho esse Barcelona de Guayaquil. Assisti o jogo inteirinho ontem, os caras atropelaram o Cerro Porteño em pleno estádio lá em Assunção, na Nueva Olha, né? 4-0. O time veio classificado desde a primeira fase, é o primeiro time na história da Libertadores que, disputando as 3 fases iniciais, chega à fase de grupos, passou pelo Progresso do Uruguai, tranquilo, contra o Sporting Cristal do Peru também tranquilo, e atropelou o Cerro Porteño. O Fidel Martínez já tem 8 gols na Libertadores.